tarde a todos. E, ô Luna, você falou o seguinte, que às 17h04, a gente está aqui reunido numa sexta-feira, eu te diria também que 17h17, nós temos 1.800 obras acontecendo na cidade simultaneamente, só da prefeitura, né? Eu fico olhando esse relógio toda hora, Luna. O tempo urge. Nós temos 3 meses e 22 dias para a cidade decidir do seu destino, né? Então, o tempo a gente vai contando e trabalhando, e realmente é muita coisa para a gente fazer num espaço curto de tempo. Lembrando que nós pegamos 2021 inteiro, né, o Bruno e eu, o Bruno até 16 de maio, porque dia 16 foi lá para o céu, mas 2021 inteiro de pandemia, uma parte de 22, e a gente tendo que desenvolver, né, fazer todas as ações para poder recuperar o que a pandemia trouxe para a cidade de São Paulo e para todas as cidades do mundo, recuperação econômica, as pessoas poderem ter de volta seus empregos, né? Parece, às vezes, que não teve pandemia, é uma coisa impressionante, né? Tem hora assim que a gente fala, não teve, mas nós tivemos a pandemia, Roberta, e é uma luta toda nossa, do poder público, do privado, da gente poder ter ações para recuperar. A cidade vem se recuperando bem, muito por conta do setor privado, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Queria aproveitar pouquíssimos minutos de falar com vocês uma questão. Nós tivemos 415 mil unidades habitacionais de interesse social e de HMP licenciadas pela SMU de 2021 até agora. 415 mil. É muita coisa, né? Um crescimento enorme. A gente está desenvolvendo um dos maiores programas habitacionais da cidade, mas não é só o poder público, a prefeitura, que vai conseguir resolver a questão do déficit habitacional. A Beth comentou o déficit que tem, as condições precárias de muitas casas. A gente está fazendo muito trabalho de remover casa de beira de córrego, de encosta, ou fazer obras de contenção de encostas, de canalização de córrego, para tirar aquelas casas, principalmente de R3 e de R4. Trabalho enorme da prefeitura para colocar as pessoas numa condição de segurança. Nas chuvas desse ano, que foram mais intensas, como é todo ano, de janeiro a março, graças a Deus não tivemos nenhum óbito, diferente de anos passados, por conta de deslizamento, por conta de casa que cai em córrego, por conta de enchentes. E isso foi possível porque a gente investiu muito. Investiu, primeiro, em amor à vida das pessoas, em amor ao próximo. O dinheiro é uma consequência. O que importa mesmo é você ter uma visão e sentir a dor das pessoas e ter um olhar para aquela pessoa. Eu poderia ter, com o caixa que a gente conseguiu elevar a cidade, vou falar um pouquinho sobre isso, fazer uma mega obra para ficar marcado para o resto da vida. A nossa mega obra é cuidar das pessoas. É ter o maior programa que a cidade já teve de segurança alimentar. É não ter nenhuma criança sem a sua vaga de creche. É saber que no país existem 2.300.000 crianças querendo uma vaga de creche e saber que nenhuma delas mora em São Paulo, porque todas que moram aqui têm a sua vaga. É saber que a alimentação, que nós distribuímos 2.600.000 refeições por dia, é um volume grande, mas mais do que um grande volume, é de uma qualidade que as pessoas precisam. De saber que a gente está fazendo um programa de recapeamento, fazendo muitas obras na nossa periferia, de que, pela primeira vez na história, nós colocamos no PPA, que é o nosso programa plurianual, que nós votamos lá em 2021, no começo da gestão, tem um artigo que diz o seguinte, que um percentual dos recursos da cidade devem ser direcionados para as áreas mais pobres e mais vulneráveis. É de saber que a gente está conseguindo caminhar na mudança para uma qualidade de vida melhor das pessoas. E todo esse contexto, a gente só conseguiria fazer se nós tivéssemos condições e recursos para desenvolver. E a gente pegou, tem muitos quesitos e itens que fizeram com que a gente pudesse chegar com um patamar elevado de investimento, mas eu queria citar com vocês, compartilhar 4 principais, né? Primeiro, poder falar o seguinte, o setor privado é parceiro do setor público. Nós precisamos identificar aquilo que a gente pode fazer com que o setor privado exerça suas atividades, gere emprego, gere renda, tenha o seu lucro, e isso faça retornar em impostos para a cidade, para a gente poder
fazer com que os atendimentos das necessidades da população sejam atendidos. Tem vários itens, mas, em especial, a gente identificou lá atrás que o setor imobiliário, né, tinha recursos para poder fazer os investimentos, havia mercado, ou seja, tinha demanda pelo déficit habitacional, e nós começamos a fazer uma série de ações. Primeiro, dizer o seguinte: mesmo durante a pandemia, nós iríamos fazer a revisão do plano diretor e, consequentemente, depois, a revisão da lei de uso e ocupação do solo. Uma briga judicial, vocês acompanharam, enorme, mas nós tínhamos isso como foco determinante da importância. Fizemos o destravamento de todas as ações, aqui no caso da outorga não vale para as áreas dos PIOs, mas só estou colocando dentro do contexto, que a gente tinha todos os PIOs travados na Justiça. E aí a gente pegou o avião, foi para Brasília, discutir com o presidente do STJ, derruba um PIO, aí volta o PIO, aí tinha outro, derrubava e votava, e a Câmara foi correspondendo a essa ação que o poder público municipal identificou como importante. E aí, uma vez destravado na Justiça, voltou-se o PIO Central, voltou o PIO Jurubatuba, voltou o PIO Tamanduateí, voltou o PIO Vila Leopoldina, falta só votar o PIO Pinheiros, que será votado dia 20. Dia 20, né? Ah, mudou? Será votado dia 27. Então, existe todo um trabalho que foi estudado, isso que eu queria passar para vocês, que foi estudado de onde a gente tinha que pôr energia e aonde daquela energia sairiam os resultados. E vocês fazem parte desse processo que a gente identificou, trabalhou, né, para que a cidade pudesse se desenvolver. A questão do déficit habitacional é algo fundamental, como também o que vem em consequência disso, a geração de emprego e renda. Certo dia eu estava no Secov, conversava com o Luna e com o Basílio, a quantidade de empregos, né, que gera o setor imobiliário. E, no início da minha fala, eu dizia do maior programa habitacional que nós estamos desenvolvendo. Mas também, quando a gente dá condições para a construção de HIS1, HIS2, HMP, né, você coloca à disposição da população mais pobre a possibilidade dele fazer a aquisição da sua unidade habitacional. Mas a gente não teria condições de, mesmo fazendo todas as ações das alterações legislativas, os decretos, se o mercado, tanto da habitação como qualquer um outro, não tivesse demanda, não tivesse cliente. Era preciso gerar na cidade um movimento econômico importante para as pessoas terem o seu emprego, ter a sua renda. E essa ação que a cidade fez, de mostrar para todos os setores, com relação à segurança jurídica, com relação ao combate à corrupção, com relação à desburocratização, com relação às oportunidades, e de que a cidade de São Paulo é um solo fértil para os empreendedores colocar a sua semente, e dessa semente ele poder colher frutos para toda a sociedade, para a tua empresa e para toda a sociedade, principalmente na geração de emprego e renda, é fundamental. Então, foi muito trabalho. As pessoas, às vezes, não têm ideia da hora que a gente chega, da hora que a gente sai, do quanto me custou ser magrinho e perder 6 quilos, do quanto que a gente tem trabalhado com muita determinação e amor pela cidade, e de ter conseguido ser correspondido do apoio do setor privado em encampar todas essas ações, a gente poder caminhar juntos e fazer a nossa cidade cada dia melhor. Mas, dentro desse contexto da geração de emprego, de renda, de gerar demanda para todos os setores, inclusive para os setores dos senhores, só para a gente ter uma ideia, de janeiro de 2021 até março de 2024, vieram para a cidade de São Paulo empresas que já existiam, estavam em outros estados e municípios, vieram para cá, migraram para cá, 51 mil empresas. Abriram novas 406 mil empresas. Nós saímos de 440 mil MEIs em 2017 para 1.200.000 MEIs agora. Então, esse mercado, né, gerando uma economia pujante, vocês podem construir que vai ter gente para comprar, né? Tanto é que saiu uma matéria no Estadão esses dias, eu até coloquei na minha rede social, aonde a gente bateu de novo o recorde de venda de imóveis. Aonde, para cada imóvel no Brasil inteiro, um é da cidade de São Paulo. Então, esse mecanismo que a gente desenvolveu de parceria, de seriedade, parceria com o setor de vocês, tem dado muito resultado. Só para a gente ter uma ideia, das 51 mil empresas que vieram para São Paulo, de janeiro de 21 até março de 24, trouxeram uma arrecadação para a cidade de São Paulo de 1 bilhão e 90 milhões, só as 51 mil empresas.
E a gente está indo bem esse ano. O nosso primeiro trimestre, nós superamos em 16% a nossa previsão de arrecadação do ISS. Agora, tem muita coisa para a gente desenvolver. Eu escutei algumas pessoas falarem o seguinte, não, mas vai fazer essa regulamentação do outorga, vai baixar o outorga, vai ter menos recurso no Fundurb. Quando a pessoa não sabe fazer conta, aí é uma tristeza, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que nós estamos muito tranquilos do que a gente está fazendo. Não adianta você ter lá uma situação onde você não faça aquilo girar. Quando eu falei que vieram para cá 51 mil empresas e que arrecadamos 1 bilhão e 90 milhões só dessas 51 mil empresas, é porque a gente fez todo aquele processo, inclusive, de redução de impostos. É por isso que a gente tem que ter uma compreensão de que é preciso fomentar o mercado de vocês, para vocês poderem construir, irá nos ajudar na questão do déficit habitacional, vai gerar emprego, vai gerar renda, a gente vai poder fazer com que muitas pessoas que estão morando em condições não adequadas, que me gera problema lá na área da saúde, passem a ter uma condição de habitação adequada. E é esse o nosso sentimento, de parceria, de gratidão a cada um dos senhores, e firmar aqui o nosso compromisso, mais uma vez, de que a porta da Prefeitura de São Paulo não está nem escancarada, ela está totalmente aberta. Aqui é a casa de todos nós. E nós temos muita consciência de que o nosso trabalho é conjunto. Como o Rodrigo Goulart falou, com toda a população, com as entidades, com associações, com os empresários, não existe aqui divisão. Pelo contrário, o que existe aqui é uma visão de união. Eu acho que a gente está no caminho certo, né, Beth? Acho que a gente está fazendo aquilo que deve fazer como governo. Estão aí os resultados para a gente poder identificar. E eu tinha separado alguns itens aqui, mas que não precisa, né? O quanto que tem de Fundurb, quanto foi arrecadado, qual que é a previsão de arrecadação. O que importa é que foi feito um decreto de regulamentação a 4 mãos e que a gente hoje assina aqui e eu faço a publicação com muita tranquilidade do dever cumprido, conjunto com vocês. E agora, né, mais uma vez, está aí. Construam, 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 porque a cidade está crescendo e sucesso para vocês. Obrigado.